boa noite a todos e a todas. Boa noite. Que a bênção do nosso Pai maior possa nos envolver nesta noite, para que possamos nós todos sairmos daqui mais edificados nos ensinamentos de Deus, através principalmente de nosso Mestre Jesus. Sinto muito feliz pela oportunidade que o grupo Cantinho de Luz me trouxe, me apresentou para estar aqui com vocês, para podermos juntos refletirmos, estudarmos, para melhor crescermos e sermos felizes. É com muita honra, com muita alegria, como já disse, que a gente deslocou de Nova York com meu amigo Gilson para estar aqui com vocês. Agradeço a todos vocês aqui por terem vindo e, ou seja, juntos refletirmos. Como o nosso amigo nos disse, o nosso tema da noite para as nossas reflexões é Jesus, o Pai e eu. Ao longo do nosso estudo, uma boa parte, aliás, do nosso estudo, pelos objetivos que nos foram dados para apresentar para a nossa palestra, é um pouco didático para podermos ter uma base mais concreta para as nossas reflexões. Como é uma jornada espírita e tem um tema geral, fora muito bem planejada, então essa é uma palestra de início e que ao longo, com certeza, das outras palestras, esta mesma palestra de hoje vai ser completada ao longo das outras palestras. Então é necessário que a gente tenha um pouco de didática no início, para que no futuro as informações, os nossos estudos e reflexões da noite cooperem conosco no entendimento das outras palestras, que com certeza vocês, sendo assim frequentadores bem disciplinados da Casa Espírita, vão voltarem para poder ver as outras palestras. E como a palestra de hoje, nosso estudo da noite, toca no assunto, ou seja, vem diretamente ao assunto de Deus, é necessário então refletirmos, buscarmos dados históricos, antropológicos e, por que não dizer, até mesmo biológicos, para podermos entender a questão de Deus em nossas vidas. Apesar de que nós, espíritas, que estudamos a doutrina espírita há mais tempo, alguns mais recentes, têm uma ideia mais aproximada de Deus. Mas, no geral, a humanidade de hoje ainda sofre de muitas limitações, principalmente de informações adequadas, esclarecidas, como a doutrina espírita nos apresenta, para entender Deus. Nós, no entanto, temos muito mais, apesar de que ainda necessitamos muito ainda. Desta forma, então, teremos que, nesta noite, voltarmos um pouco no tempo, na história da humanidade, para entender um pouco mais como a ideia de Deus daquele tempo tem se modificado na cabeça do homem e como que essa ideia tem também modificado a estrutura da psique humana, da psicologia humana ao longo da história, a estrutura também das nossas sociedades, das nossas comunidades, fora também se modificando ao longo do tempo, porque a nossa ideia, o nosso entendimento de Deus fora se modificando ao longo da nossa história, devido, é claro, à nossa evolução, devido, é claro, a muitos outros fatores, como os missionários que nos visitam constantemente do mundo maior, para nos ensinar melhor a venerar, a compreender aquele que é o Pai, como Jesus bem trouxe para nós quando ele esteve conosco há 2000 anos atrás. E para aqueles que conhecem o livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, convido a todos aqueles que já leram, reler, estudar, porque contém várias informações, ou seja, um grupo de informações sintetizadas que nos trazem informações bem úteis acerca de Deus, acerca da humanidade, que é a fundação da humanidade que temos na atualidade. Mas antes que entremos no mérito de que Emmanuel nos traz no livro A Caminho da Luz, podemos utilizar alguns dados antropológicos, sociológicos da humanidade para podermos entender um pouco
a base da psicologia humana, da psique humana da atualidade. Os historiadores, os antropólogos nos dizem que muito antes de Jesus, poderíamos dizer aí nos últimos 50 mil anos da Terra, existia somente homens primitivos na Terra, ou seja, criaturas primitivas, originárias da Terra, em que viviam em bandos. E suas atividades principais, ou seja, era a caça para a sobrevivência, ou seja, o único objetivo dessas criaturas, o objetivo maior, principal, era manterem-se vivos o mais tempo possível. Desta forma, aquelas criaturas primitivas de 50 mil anos atrás, de 30 mil anos atrás, de 15 mil anos atrás, e algumas até na atualidade, algumas partes mais remotas do nosso globo, ou seja, os seus esforços são para a sobrevivência. E desta forma, eles adaptavam os seus costumes, as suas leis em torno da sobrevivência. E conta-nos a história, conta-nos os dados históricos, antropológicos, de que essas criaturas tinham algumas leis que poderíamos categorizar de uma base moral da humanidade. Aquelas criaturas necessitavam sobreviver. E para sobreviver, como o ambiente que viviam era muito hostil, muito frio ou muito quente, os animais que eles procuravam, caçavam para sobreviver eram ariscos, eram difíceis de ser capturados. Então, de uma forma, eles necessitavam de uma certa organização para que eles pudessem sobreviver com mais facilidade. Dessa forma, então, surgiram as primeiras leis de cooperação. Naquele tempo, precisava trabalhar-se em bando, para que o bando, então, pudesse capturar mais presos e assim ter mais comida para viver. Surgiram algumas leis para que aquelas criaturas pudessem, então, sobreviver com mais facilidades. E é uma daquelas criaturas, criaturas mais rebeldes, mais difíceis, que burlavam essas leis, eram punidas severamente, porque, ou seja, uma criatura quebrando aquela lei ali, o grupo ficaria mais fraco. Então, de imediato, ou seja, ficaria mais difícil a sobrevivência do grupo. Então, surge mais ou menos a ideia de punir as criaturas pelo mal que faziam. É claro que elas não tinham ideia, ou seja, mais refinada da punição. Eles simplesmente queriam que aquelas criaturas se cooperassem para sobreviverem melhor. Dessa forma, eram mais ou menos nesta base que as criaturas primitivas viviam. Não tinham uma ideia de Deus, como mais na frente a humanidade adquiriu. Tinham uma ideia, sim, é claro, de uma força maior do que aquelas criaturas, mas poderia ser o vento, poderia ser uma chuva, o trovão, e assim por diante, uma força sobrenatural que eles não conheciam, mas não definiam de Deus. Não definiam de Criador, não tinha uma definição. Os seus sofrimentos que aquelas criaturas passavam, aquelas criaturas primitivas, não eram atribuídos a Deus, como mais tarde fora introduzida na criatura humana. Mas Emmanuel nos conta que dentro dessa história dos homens primitivos, viera um grupo de espíritos de outra constelação a habitar o nosso globo terreno. Conta Emmanuel que fora deslocado de Capela 2 milhões de espíritos para evoluírem na Terra, para ajudar na Terra e ao mesmo tempo serem ajudados. Conta Emmanuel nesse livro A Caminho da Luz, que este planeta, Capela, que fica acho que 40 anos-luz da Terra, como nos informa Emmanuel, estava passando por um processo que a Terra hoje em dia está passando de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E lá nesse planeta tinha espíritos revoltados, corruptos, como mais ou menos temos na Terra de hoje em dia, atrapalhando de alguma forma a ascensão espiritual daquelas criaturas de boa vontade.
Desta forma, Emmanuel ainda nos continua contando que Jesus, sendo o governador da Terra, e que a Terra estava no início da sua evolução ainda, do ser mais racional, convida esses espíritos, esses 2 milhões de espíritos, a habitarem a Terra, para que aqui no ambiente terreno, hóspede, difícil e tudo, pudessem, através do trabalho, do suor, do sofrimento, das aflições que o mundo oferecia, reconquistar o mérito de voltar aos seus planetas e, de alguma forma, se reeducarem para então alcançar a felicidade. Porque lá naquele planeta, já não mais teria lugar para eles na condição que se encontravam, com a rebeldia, com a corrupção, com a ambição desmedida, com a avareza, com o orgulho, com todas as mazelas que conhecemos na atualidade, com excesso, que não poderia naquele planeta comportar mais. Então conta-nos Emmanuel que fora feita a reunião no mundo espiritual e que Jesus prometera que vinha à Terra um tempo futuro para guiá-los no caminho da senda do bem, e que eles pudessem vir-se resignadamente e, ou seja, aprender através do trabalho a se reeducarem espiritualmente. E desta forma então que vieram 2 milhões de espíritos para a Terra. Emmanuel não nos conta exatamente as datas ocorridas em que esses grupos foram trazidos, mas podemos calcular que seja mais ou menos 10 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, quando os homens primitivos estavam tanto mais maduros para receber esses grupos de espíritos de outros planetas, desse planeta de Capela. Desta forma, imagine então que estes espíritos rebeldes, deseducados espiritualmente, corruptos, uma ideia falsa da divindade, falsa sobre o amor, vieram habitar a Terra, junto com outros espíritos aqui já habitando a Terra primitivos, sem conhecer a divindade, sem conhecer Deus, sem conhecer leis mais éticas que pudessem reger os seus comportamentos. Desta forma, então, houve essa mistura dessa cultura que trouxeram de outros planetas, apesar de que eles não lembravam na íntegra, mas intuitivamente guardava no ser, que são todos eles, essa intuição da sua cultura, dos seus aprendizados, das suas tecnologias e dos seus rudimentos de moral que traziam desse planeta. Então houve um sincretismo, aliás, vários sincretismos que poderíamos dizer naquela época primitiva, um sincretismo no sentido cultural, porque apesar da cultura ser muito pouca dos homens primitivos, tinha algum tipo de cultura que fora trazida também cultura deste planeta. Então houve esse sincretismo, essa mistura, porque o sincretismo quer dizer uma mistura de uma coisa com uma outra. Então houve esse sincretismo cultural, esse sincretismo espiritual, porque de alguma forma também tinha algum coeficiente espiritual que essas criaturas traziam, as criaturas da Terra também traziam, um sincretismo genético também, porque houve essa mistura genética, o povo de lá também, ou seja, esses espíritos reencarnando na Terra precisavam de corpos aqui da Terra, então foram se misturando, houve sincretismo em todas as áreas possíveis com os primitivos da Terra. Principalmente um dos grupos que Emmanuel nos informa que esses espíritos foram distribuídos na parte da Terra em 4 grupos diferentes: hindus, indo-europeus, os judeus e os egípcios. Foram vários grupos espalhados na Terra, e os grupos que mais misturavam com os primitivos eram os indo-europeus, dizem-nos Emmanuel. Então imagine que a psicologia dessas criaturas antes de Jesus, há 10 mil anos atrás, há 15 mil anos atrás, não por dizer há 5, 8 mil anos atrás. Figuremos nós na atualidade, vivendo neste planeta em que nos traz conforto tecnológico, conforto de toda a natureza possível, casa com ar-condicionado, com heating,
com tantos aparatos outros que nos trazem confortos, nos economiza tempo, carro, computador, todo tipo de conforto possível que a Terra nos oferece na atualidade. E imagine que as criaturas mais rebeldes da Terra fossem tirados da Terra neste momento e colocado em uma Terra há 10 mil anos atrás, em que não existia nada dessa estrutura que temos na atualidade. Qual seria o comportamento dessas criaturas? Deus está me punindo. Esta é uma punição. Jesus, quando reuniu com aqueles espíritos em capela, não falou de punição, não falou de castigo, simplesmente falou de reeducação. Falou de oportunidades que vivenciariam na Terra para o seu próprio crescimento espiritual. Mas criaturas rebeldes, criaturas corruptas, espíritos que traziam todo tipo de mazela, não poderiam entender, é claro, a mensagem sublime de Jesus muito antes dele vir à Terra. E um detalhe especial, a figura de Jesus aparece para nós, como Emmanuel nos traz, muito antes dele vir na Terra, quando se reunira com os capelinos neste outro planeta. Então é desta forma que começa a surgir na psique humana a ideia do Deus vingativo, a ideia do Deus castigador, a ideia do Deus vingador. Não é assim que muitas vezes as criaturas rebeldes, até nós muitas vezes que temos o estudo espírita, atribui Deus vingativo, castigador? Imagina as criaturas mais rebeldes, que hoje ouvimos constantemente nos recantos e nas esquinas das ruas, atribuindo as suas misérias, as suas aflições, os seus desconfortos a Deus, que é todo amor e bondade, como o livro dos Espíritos nos trazem. É assim que começa a surgir na Terra a ideia equivocada da ideia do Deus vingador, do Deus punitivo. É claro que aquelas criaturas daquele tempo estavam na Terra devido às suas próprias imperfeições, devido à sua falta de evolução espiritual, pelas suas próprias limitações, como a preguiça, como a revolta e tantos outros qualificativos negativos que temos na atualidade, aquelas criaturas carregavam naquele tempo. Não poderiam entender então o convite de Jesus e trazem deste mundo que deixaram para trás. A ideia então surge para as criaturas que eles estavam também se misturando, que eram os primitivos daquela época. Os primitivos, é claro, não tinham ideia apurada de Deus, não tinha ideia apurada, não fazia ciência mais acurada de definir Deus, de definir que Deus era punitivo, castigador, porque não tinha uma evolução suficiente para defini-las desta forma. Simplesmente viviam em bando e as suas aquisições precedentes, como eram homens primitivos, não os limitavam de entender Deus e de poder qualificar Deus de bom ou de ruim. O que acrescentou esses homens primitivos foram então a vinda dessas novas criaturas, desses espíritos de outro planeta, trazer para a Terra então essa questão do Deus punitivo, porque estavam sofrendo o efeito de uma causa, e a causa era justamente as imperfeições que eles carregavam, e essas imperfeições ainda estavam com eles devido, ou seja, como a gente já disse aqui, à falta de vontade, à falta de disciplina, à falta de, ou seja, de coragem e todo um outro grupo de qualidades que necessitamos para evoluir. E é justamente essas qualidades que precisamos ter na atualidade para que não soframos o mesmo destino que aquelas criaturas trouxe para a Terra naquela época. Provavelmente vai acontecer com milhões de criaturas na Terra, porque a Terra está passando por um momento de transição, ser levado para um planeta mais inferior e provavelmente
vai acontecer do mesmo jeito. As criaturas que forem enviadas para outro planeta, vai dizer, intuitivamente falando, Deus é castigador e punitivo, estou aqui por culpa de Deus. Provavelmente por causa das imperfeições não vão dizer, eu fui enviado para este planeta inferior porque necessito de evoluir, me reeducar. Então imagine que essas ideias da punição, do Deus vingativo, ela atravessou gerações, milhares de gerações, e através do tempo chega à nossa atualidade com consequências graves até. Vejamos as nossas instituições de educação, até na atualidade, elas têm disciplinas que é baseado no castigo e na punição severa. Apesar de que a gente vai estudar no Livro dos Espíritos, para a gente entender um pouco mais, é que o castigo, a punição fora necessário para nós, na nossa época primitiva, para podermos entender um pouco mais, para podermos frear os nossos instintos primitivos e cooperarmos uns com os outros com mais tranquilidade. E assim, aquele povo antes de Jesus viviam. A gente vai buscar aqui na história a história de Moisés, que é da raça judeia, ou seja, dos judeus. Os judeus foram um dos povos que vieram, um dos grupos que vieram do mundo de Capela. E que estavam sofrendo a escravidão no Egito, é claro, outro povo também que viera de Capela. E Moisés também, culturalmente educado pelos egípcios, moldado também sobre as leis rígidas daqueles povos, também tinha a ideia também do Deus vingativo, do Deus punidor, e que passou para aquele povo. E imaginemos aqui, refletimos um pouco sobre a história de Moisés e a libertação do povo judeu do Egito. Conta-nos que o povo judeu estava sendo escravizado por várias gerações pelos egípcios. E que Moisés, então, depois de ficar adulto, bem formado, e que ter se educado pelos egípcios, tenta então tenta libertar o povo egípcio, o povo judeu, aliás, melhor dizendo, das garras dos egípcios, para levar para a terra prometida, que seria Israel. E a Bíblia nos conta, interessantíssimo essa história, mas há alguns pontos aqui para a gente entender, para que a nossa palestra prossiga e a gente chega nos pontos que nos interessam. Conta que para aquele povo, que seria centenas, milhares de pessoas saindo do Egito, os egípcios passaram por 7 pragas que Deus mandou para castigar aquele povo. Mas interessante que Moisés, sendo um médium, e descreve na Bíblia que Moisés conversava com Deus. A gente entende que Moisés não conversava com Deus, mas simplesmente com embaixadores, com espíritos desencarnados. Mas é interessante que a Bíblia nos conta que o Deus, né, que supostamente estava conversando com Moisés, confabula com Moisés deste tipo: Moisés, vá até o faraó e diga-lhe que deixa o meu povo ir. E então ele vai consentir com o seu pedido. Só que eu, o Deus, vai fazer com que o coração do faraó se endureça e ele não deixe o povo ir. E então eu mandarei uma praga e dizimarei o povo, isso, aquilo, outro, para mostrar que eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí na segunda vez, do mesmo jeito, vá até o faraó e diga-lhe para que liberte o meu povo. Ele consentirá, mas eu endurecerei o seu coração, para que ele não deixe o povo ir.
e daí virá outra praga. Imagina, né? Primeiro o faraó de boa vontade deixava o povo ir, mas vinha essa entidade, ou seja, esse Deus, endurecia o coração do faraó e ele mudava de ideia e não deixava o povo ir, e a praga vinha. Imagine, esta era a ideia de Deus antes de Jesus, que o povo judeu tinha em mente. Até que, ou seja, depois de 7 pragas, houve então o êxodo, ou seja, a libertação do povo, e houve toda aquela caminhada pelo deserto e pelo mar, e assim por diante, e o recebimento dos 10 mandamentos, que são códigos de lei divina, é claro, que até hoje orienta a humanidade de algum modo. E assim era o povo judeu que chegou em Israel, que misturou também com aquele povo já que estava habitando aquele tempo. Essa era mais ou menos a cultura religiosa das criaturas que precediam a vinda de Jesus, espalhadas em torno de Israel e também em todos os outros países, como Roma, Grécia, Índia. Não tinha a ideia de Deus como Jesus viera nos apresentar. Imagina a importância histórica, a importância, melhor dizendo, espiritual para a estruturação da moral da criatura humana quando a pessoa de Jesus reencarna na Terra, ou melhor dizendo, encarna na Terra, para então estabelecer um novo paradigma para o ser humano que então vivia sob, ou seja, equivocadas crenças sobre Deus. Antes, as criaturas, as suas leis, apesar de serem de algum modo equivocadas, atrapalhava de algum modo a ascensão do ser humano, ajudava de outro modo. Ou seja, Jesus viera estruturar tudo isso. Jesus viera transformar aqueles códigos de leis. Mas Jesus teve poucos anos na Terra. Não dava para Jesus, de algum modo, transformar a psique do ser humano, a estrutura psicológica e espiritual, moral da criatura daquela época. Mas aquele setor em que Jesus reencarnou, conta-nos os espíritos que era o setor mais propício para que Jesus reencarnasse, para que Jesus viesse à Terra. Porque os judeus, apesar de orgulhosos, que era a raça mais orgulhosa, Emmanuel nos conta que até hoje habitou o planeta Terra. E naquela época, ou seja, o seu orgulho era muito maior. Mas era ao povo também mais religiosamente ligado com Deus. Tinha a ideia do Deus único. Não era pagão no sentido da crença de vários deuses. Então, por isso, recebera a figura majestosa do Mestre Jesus. Mas veja bem que a mazela do orgulho fora justamente, ou seja, o embaraço para o entendimento da mensagem de Jesus. E esse orgulho lhe custara, ou seja, sofrimentos que até hoje se perdura como sequelas, ou seja, na estrutura espiritual das criaturas, que muitas vezes nós já passamos por esses pontos. Jesus então, cumprindo a promessa que fizera milhares e milhares e milhares de anos atrás, nesse mundo de capela, viera materializar sua promessa há 2000 anos atrás, trazendo-nos código de amor universal para aquele povo que se perdura até na atualidade. É dessa forma que Jesus viera trazer ensinamentos estruturados para que pudesse a criatura humana harmonizar-se
com Deus e consigo mesmo. Jesus é o grande intermediador, harmonizador entre a criatura humana e o Criador. E que até hoje não nos é entendido, nós não entendemos ainda na íntegra, na essência, e por isso ainda sofremos as tantas aflições que a terra ainda traz. É claro que naquele tempo não dava para as criaturas entenderem e harmonizar-se com Deus de uma hora para outra. Imaginemos que a força da cultura, que a força das crenças é tão forte na psicologia do ser, na alma do ser, e pegamos um exemplo de Paulo de Tarso para estruturar aqui o nosso pensamento. Paulo de Tarso conhecia profundamente as leis de Moisés, conhecia profundamente as leis religiosas dos judeus, a cultura dos judeus, a cultura daquele povo que aliás era exilado, trazido de outro planeta para a terra. A ideia do Deus vingador e punitivo. E a priori, Paulo de Tarso, tomando contato com os ensinamentos do Cristo através da pregação de Estevão na casa do caminho, não se transforma. E baseada em uma lei equivocada, ou seja, daqueles ensinamentos antes que precediam Jesus, começa a perseguir as criaturas humanas. Ou seja, na vã escapatória de dizer que é em nome de Deus. As criaturas então colocavam os seus erros, as suas paixões, ou seja, no caso de Paulo de Tarso, ele perseguia as criaturas e então dizia que estava defendendo a lei de Deus, defendendo, ou seja, os preceitos divinos. Porque entendiam a divindade de maneira equivocada. E assim a humanidade tem baseado muitas das suas leis, muitos dos erros que são praticados é atribuído a Deus, a defesa dos códigos divinos e morais. Porque o entendimento de Deus não chegou na essência para nós ainda. E por isso então, ou seja, nós naturalmente imaturos espiritualmente, tiramos a responsabilidade de nós a colocar em Deus, como o Paulo de Tarso colocava a defesa da lei. No entanto, é claro, ao tomar contato profundamente com Jesus, de coração a coração, porque o sofrimento havia permeado o seu espírito, abrindo canais para que a espiritualidade maior pudesse chegar ao seu coração, então abre o seu espírito para o entendimento com Deus e modifica o seu comportamento em uma vértice de 180 graus, ou seja, no contexto de transformação ao longo do tempo completa do seu espírito, porque compreendera Deus. Compreendera por quê? Porque Jesus, aquele que dissera, eu e o Pai somos um. Vamos ver um pouquinho mais adiante porque Jesus dissera tal frase. Compreendera isso profundamente e transformou-se. Não só Paulo, quanto os pescadores simples, porém mais ligados, mas traziam um entendimento maior sobre o amor divino, atende o chamamento de Jesus. E podemos constatar através dos romances de Emmanuel, através das cartas de Paulo, através dos Atos dos Apóstolos, o número gigantesco, para não dizer milhares de criaturas que, através da mensagem essencial de Jesus, captura, de algum modo, intuitivamente, por causa da necessidade espiritual daquelas criaturas, entender a Deus e se entregar ao sofrimento de toda natureza e perseguições de toda natureza
para então encontrar com o Pai, porque entenderam que o Pai é amor. Jesus dissera para a gente que Deus é Pai. Deus é Pai. Essa foi uma das definições, ou seja, que até hoje se perdura e é a mais certeira, diz Emmanuel, porque o Pai é aquele que cuida sempre, que ama sempre. E antes de Jesus, não tinha isso. Imagina as criaturas que trabalhavam eram os escravos. Qualquer tipo de trabalho, seja no ensino, seja nas lavouras, seja na limpeza das casas, qualquer trabalho digno que teria era escravos e que não merecia a atenção. As criaturas moralmente doentes, aquelas mais doentes possíveis, como a gente encontra na questão das prostitutas e assim por diante, Jesus viera dizer que eles também merecem a compaixão divina, que somos todos nós irmãos. Antes éramos separados, éramos criaturas diferentes, filhos de deuses diferentes, que pudéssemos dizer dessa maneira. Os ricos eram filhos de um Deus maior, os escravos nem tinham alma, ou seja, era uma separação total. Jesus viera harmonizar-nos, dizer-nos, nós todos somos irmãos. Merecemos de Deus o mesmo carinho. Temos a mesma essência. Esse foi o Jesus que começava a aparecer na terra. Desta forma, Jesus, o Pai e eu se entrelaçam em nossas almas há desde milênios. Há desde milênios. No entanto, nos carece ainda muito entendimento para compreender essas individualidades de maneiras distintas. Por causa, por exemplo, desta afirmação de Jesus que Ele e Deus eram um, se pela má vontade, pela astúcia do ser humano, ainda com imaturidade espiritual, utiliza desta afirmação de Jesus para dizer que Jesus é Deus. Até hoje há, ou seja, uma parte dos cristãos que considera Jesus como Deus, como os evangélicos, os católicos, aliás, a não ser os cristãos espíritas, os outros cristãos consideram Jesus como Deus. E que não é verdade. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estais nos céus. Esta afirmação de Jesus não deixa dúvida que ele era distinto do Pai celestial. E que o Pai celestial é o nosso Criador, como a gente vai ver um pouquinho sobre o esclarecimento que o livro dos Espíritos nos trazem. E esta confusão da Trindade que a Igreja Católica nos traz entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo se vem perpetuado ao longo do tempo, trazendo uma confusão para a cabeça das criaturas, para a cabeça de pessoas ao longo do tempo. Nós, claro, espíritas de hoje que conhecemos a doutrina espírita, que ora trabalhamos de algum modo para o esclarecimento deste ponto teológico, um fato, fomos nós mesmos que criamos esse embaraço, é claro, na cabeça das pessoas ao longo da história. E agora estamos de volta para poder reesclarecer as mesmas criaturas que a gente confundiu ao longo do tempo. Lei de ação e reação que nós entendemos perfeitamente na atualidade. E assim vai ser ao longo do tempo esta verdade divina sendo restabelecida pouco a pouco na estrutura do ser humano. Na estrutura do ser humano. A gente vê que essa ideia do Deus vingativo, do Deus punidor, ela, apesar de que Jesus trouxe todo este amor,
falando do perdão incondicional, perdoar 70 vezes 7 vezes. Jesus trazendo para a gente que o reino de Deus é conquistado através do perdão, através do amor. Jesus afirmando que nós éramos luzes. Jesus afirmando que Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. Estas ideias estão em nosso inconsciente ao longo da história. Não é a primeira reencarnação que tomamos contato com essas afirmações, esses ensinamentos de Jesus vividos por Ele mesmo. Não é a primeira vez. No entanto, na nossa vida diária, isso não é uma realidade. Nas nossas leis ainda isso não é uma realidade. Apesar de tanto tempo estarmos tendo isso sob diretriz para as nossas vidas. Por incrível que pareça. A punição severa. Conta-nos a antropologia que nos bandos primitivos, a lei mais severa, que era a punição da morte, a pena de morte, ela era usada em extrema necessidade entre o bando, ali primitivos, antes dos capelinos chegar à terra. Não tinham ideia ética, moral, não tinha ideia de que o ser tinha uma alma imortal. Eles utilizavam a pena de morte ali, numa extrema necessidade. E quando utilizava, o bando sentia aquela falta. E de algum modo ficava desfalcado. Mas na atualidade nossa, em um passado, ou seja, que começa depois de Jesus e assim por diante, temos utilizado esta ação de punição severa como a morte como banalizada. Punições que inventamos para punir os erros alheios do nosso próximo, coisas extraordinariamente dolorosas. As nossas leis, ou seja, ela é baseada na punição. As nossas prisões da atualidade, grande parte, em exceção de algumas, ou seja, baseado na punição severa, que não dá chance de reeducação e aprendizado do criminoso, da criatura fora da lei. No entanto, Jesus dissera que, ou seja, que o pecador deveria viver e não morrer. E no entanto, estas mesmas leis, elas não são criadas, a grande parte delas, por pessoas que não são cristãos. Grande parte são cristãos, que tem Jesus, os ensinamentos, o Evangelho de Jesus, como sendo, ou seja, o seu grupo de crença, como diretrizes. Nós utilizamos essas punições um pouco mais branda, é claro, para poder corrigir as pessoas. Por quê? Porque esta questão de punição, de vingar e tudo, ela vem estruturada na nossa psicologia ao longo da história, que não conseguimos nos embaraçar dela. Claro, conta-nos os educadores, como até o próprio Kardec disse pra gente, que lá naquela época que nós éramos mais brutos, na época de Moisés, um pouco antes e tudo, até um pouco depois, essas leis, esta ideia da punição, ela era necessária, utilizava-se para a evolução, e a própria antropologia, o estudo sociológico mostra que nós aprendemos muito com essas coerções que as leis punitivas nos traziam. No entanto, o nosso amadurecimento intelectual, espiritual, moral é distante daquele que tínhamos naquela época. E, no entanto, não há por que mais utilizarmos leis que, ou seja, se utilizava há 2000 anos, há 5, 10 mil anos atrás. E o estudo, há duas vertentes de estudo que mostram o valor das duas coisas. Mas aqui podemos compreender, por exemplo, que o estudo da punição severa, demasiada, não reeduca a criatura. Os educadores, sociólogos, cientistas sociólogos mostram-nos
quando a punição colocada, ou seja, o castigo apresentado para a criatura é um tanto severo, a criatura não melhora e muitas vezes piora. Quando sim o valor daquele castigo, daquela punição é apresentado de maneira moderada, a criatura pode sim melhorar. E fala-se da punição com compaixão, que poderíamos transformar para uma definição espírita como uma consequência com compaixão. Porque os espíritos, eles nos falam, e a gente pode verificar através do fato da nossa vida diária. Uma ação má gera uma consequência má, e temos sofrido isso ao longo do tempo através da lei de causa e efeito, ação e reação. Os espíritos nos mostram as nossas coisas, a consequência dos nossos atos. Bons será bons, maus será maus. E o sofrimento que é no mundo espiritual, eles mostram-nos através, ou seja, desse tanto de livro de André Luiz, Manuel Fulano Miranda e outros, das consequências dos sofrimentos que as criaturas cavam para si próprios. Não esconde para nós uma realidade que as criaturas cavam para si próprios. Não é castigo, não é punição, simplesmente uma consequência de atos equivocados que praticamos. Mas essas nossas consequências, essas consequências que estamos vivendo, ela é trazida para nós com compaixão, com empatia pela divindade. Porque toda criatura que sofre no orbe terreno ou qualquer parte do universo está sendo assistida diretamente por Deus, pelos seus mensageiros, no caso da terra, priori a Jesus, e assim o Espírito guia de cada um, os setores do mundo espiritual que são administrados por espíritos superiores. Basta-nos, ou seja, a ideia de voltarmos ao caminho do bem para que há então, ou seja, a generosidade de espíritos irmãos nossos mais evoluídos para nos auxiliar. Então, há essa nossa reeducação nossa através da consequência, apesar de que difícil, dolorosa e aflitiva, mas é nos dada com compaixão. E por isso o Espiritismo, em 150 anos, tem conquistado o coração de uma parcela grande da humanidade, se a gente comparar o valor tempo aqui do Espiritismo na Terra, e não só conquistado o coração do ser humano, tem transformado definitivamente uma grande parcela, a maior parcela das criaturas que se adentram no Espiritismo, são transformadas para melhor. Apesar de que, é claro, ainda se precisa muito. Por quê? Porque esta punição, ou seja, não é uma punição aqui para nós, mas essa consequência é nos apresentada com compaixão. Não é mais aquela consequência apresentada para nós do inferno eterno que ficaríamos queimando por eternidade. Ou para os pagãos, que, ou seja, ia ser ascendido a um tipo de inferno como Tártaros e outras definições que se dão ao inferno pagão, irremediavelmente, ou seja, decretado, ou seja, a consequência de atos equivocados na terra. Ou seja, não era consequência, não era castigo ou punição apresentada com compaixão, com empatia. E Jesus, sendo esse grande harmonizador entre nós, a divindade, viera para viver em nossos corações. E esse tema, ou seja, de Jesus, o Pai e eu, ou seja, é necessário então agora trazermos para os nossos corações o valor espiritual, moral de Jesus nas nossas vidas, porque os ensinamentos de Jesus, ele ou seja, como os ensinamentos de Jesus, aqui para estruturar melhor o pensamento que ele vai iniciar, ele está nos evangelhos, a priori, ou seja, os ensinamentos primitivos de Jesus, mais diretos trazidos à humanidade, ele está no evangelho, nos evangelhos. Mas Paulo de Tarso, para a gente entender também aqui a estrutura do pensamento e um dito de Jesus um pouco atrás, que Jesus falou que ele era uno com Deus. Paulo fala assim que o evangelho é o evangelho de Deus. Ele, nessa carta,
que nós achamos aos Hebreus, ele fala que o Evangelho é o Evangelho de Deus. Ele não fala o Evangelho de Jesus. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec fala que o Evangelho ele é o código de moral universal. Kardec não fala que é o código de moral da Terra. Ele fala o código de moral universal, trazendo-nos a informação estruturada de que a moral, os exemplos de Jesus, trazido no Evangelho, é um código universal que é vivido não só na Terra, que é utilizado como paradigma de aprendizado para espíritos que estão em evolução em outros planetas. Em outros planetas espalhados na infinitude do nosso universo. E então, veja aí que aí ganha ainda mais autoridade essa questão de que Jesus está uno com o Pai. Ele trazia ensinamentos que eram originariamente, primitivamente falando, de Deus. Que Jesus então vivenciou na sua mais pura essência na Terra e aonde ele evoluiu em outros planetas que não sabemos onde, na sua essência absoluta. Desta forma, quando ele trouxe o Evangelho, os seus ensinamentos, ele estava trazendo a pureza de Deus para a gente também através desses ensinamentos. Ou seja, o perdoar 70 vezes 7 e assim por diante é um código em todos os mundos. E com certeza outros Cristos, outros espíritos puros, responsáveis por outros planetas, levará ou levou a estes planetas os mesmos ensinamentos que Jesus nos trouxe à Terra. Dessa forma, o ensinamento, originalmente, primitivamente falando, não é de Jesus, não pertence a Jesus em si, mas a Deus. Desta forma, Jesus é uno com Deus, ou seja, traz o recado de Deus exemplificado, é claro, na sua pessoa, no seu espírito puro. Ou seja, então aí a gente vê a estruturação da fala de Jesus. Mas isso era necessário séculos. Era necessário séculos. A rebeldia do ser humano, a falta de entendimento do ser humano não permitia esse entendimento. Desta forma, nós espiritistas temos, ou seja, esse grande grupo de ensinamentos esclarecidos para nós, para que possamos estruturar a Terra de uma felicidade que todos nós desejamos. Estamos vivendo um momento grave na Terra, como Joana de Anjos nos coloca, grave, porque é um momento de transformação na Terra. A Terra nunca foi um paraíso. Apesar de que, ou seja, a ideia do paraíso perdido, lá de Adão e Eva, vem sendo procurado por uma grande parte da população, não existe. O paraíso perdido foi justamente o mundo perdido que os capelinos perderam quando saíram lá do seu planeta confortável. Deixa eu só ver a hora aqui para me calcular a minha fala aqui. Então a Terra não é esse paraíso que a gente quer, ou seja, que a gente pensa que tem. Ou seja, o paraíso vai chegar, que é o paraíso da consciência tranquila, das criaturas amando mais profundamente uns aos outros, mas não é ainda. É necessário, então, que possamos vivenciar os ensinamentos que tanto nos é trazido ao longo dessa história. Ao longo da história. E o Centro Espírita, apesar de humilde, a gente vê aqui, ou seja, uma casa humilde, e a grande parcela dos centros espíritas no mundo inteiro é todos humildes, e como este aqui. A gente passa nas suntuosidades das outras igrejas, de que em Boston ou Redondeza, a gente vai ver todas as outras igrejas são esses monumentos físicos, ostentando grandeza e tudo. Mas não tem trazido a grandeza espiritual para as criaturas humanas. E o Centro Espírita, apesar de simples, como eu estava dizendo, é uma das células mais importantes que, ou seja, a espiritualidade tem para utilizar, para reeducar as criaturas humanas. E nós, oportunamente, ou seja, por uma oportunidade divina, estamos nessa célula espírita, nesse reeducandário
que nos traz tantos ensinamentos. Não é um presente nem um privilégio, como a gente muitas vezes ouve. A gente entende que na doutrina espírita não há privilégios no universo. Há coisas conquistadas pelo mérito. E quando não é conquistada pelo mérito, é nos oferecida, mas é nos requerido uma responsabilidade naquilo que recebemos. Desta forma, é bem claro para nós a responsabilidade que nós todos carregamos em receber o cristianismo redivivo, o Consolador prometido, como Jesus nos trouxera há longo tempo, nos prometera quando vier à Terra, e que nos esclarece esses pontos todos. Vejamos que aqui somos poucas pessoas encarnadas, poucos espíritos aqui, ou seja, chegando a centenas de pessoas encarnados e desencarnados aqui. Comparado com o número de outros lugares religiosos do planeta, somos uma pequena minoria, mas que fará uma diferença, que vai fazer uma diferença. É todo um início de uma reestruturação moral da Terra. É uma transformação que todos nós somos chamados a colaborar. Aqueles espíritos que vieram de Capela, ou seja, eles tiveram, primeiro, a oportunidade de se reeducarem e, ao mesmo tempo, adquirir um mérito para voltar para os seus planetas. Neste momento que a Terra vive, nós temos, ao mesmo tempo, a oportunidade de cooperar na transformação da Terra, ou seja, sermos ajudantes divinos, e ao mesmo tempo conquistar méritos de estarmos aqui, e também como terceira benefício para nós, conquistar a nossa felicidade. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, e combinando com uma leitura aqui desse livro Encontro Marcado de Chico Xavier, nos traz ensinamentos profundos, que se a gente for refletir na nossa vida diária, fará uma diferença muito grande nos nossos relacionamentos interpessoais, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja nas ruas, e seja no crescimento estrutural do globo terreno de um modo geral. André Luiz nos coloca como co-criadores divinos. Ele diz que os espíritos superiores, como Jesus, ele é o co-criador em primeira instância. Jesus e outros espíritos da égide de Jesus, seja aqueles espíritos puros, são os co-criadores de primeira mão, porque eles, por exemplo, Jesus trabalhou na construção do planeta Terra. Ele é o arquiteto, aquele que, ou seja, organizou tudo isso para que pudéssemos então ter esse berçário tão confortável que temos na atualidade e que nos abriga ao longo das nossas existências. Esse é o co-criador de primeira instância. E tem os co-criadores de segunda, que somos todos nós. Somos todos nós. Ou seja, nós não podemos criar, ou seja, arquitetar, trabalhar, verificar, planejar a construção de um planeta, trabalhar no sentido que Jesus fez, agrupar criaturas de outro planeta, fazer sincretismo com criaturas aqui viventes e muitas vezes outras criaturas vindo de outro planeta, ou seja, esse grande sociólogo universal da Terra. A gente não tem essa condição ainda, mas somos os co-criadores de plano menor na cooperação com Deus, porque Deus só pode agir na nossa vida através de nós mesmos. Ou seja, quando a gente precisa de ajuda, a gente pede ajuda de Deus, é sempre através de outra pessoa que essa ajuda chega a nós. Uma ajuda financeira só vai ser através de um trabalho que a gente vai ganhar um dinheiro, ou uma pessoa que nos vai doar, uma pessoa que nos vai emprestar. A saúde é sempre muitas vezes o médico que vai nos auxiliar, ou os espíritos superiores que nos vai trazer através do passe, ou através de um outro método que a gente vai receber a cura. Então, todas as formas que pudermos ver,
há essa interação, há essa cooperação de um para com o outro que precisamos entender com mais profundidade para assim nós evoluirmos como um grupo. E não é por acaso que Jesus trabalhou em grupo. Jesus viera à Terra, mas ele escolheu 12 apóstolos. Logo mais vieram outros apóstolos que não conheceram Jesus, mas que foram, poderíamos classificar de apóstolos indiretos. E assim outros cooperadores. E até hoje existem os colaboradores de Jesus e com Deus para que então avancemos juntos. E no entanto essa ideia de cooperação, de equipe, ainda é bastante não utilizada por nós, até mesmo nos nossos lares. Há uma grande individualidade, é claro, fruto do nosso egoísmo, dessa individualidade que persiste em nos atormentar ao longo do tempo. É necessário então vivenciar Jesus desta forma, e desta forma vivenciar Deus, porque Deus é esse Pai amoroso e bom, que cria a todo momento em função da evolução das criaturas que são os seus filhos. Somos os filhos de Deus. E é necessário então, ou seja, que possamos buscar uma igualdade de amor, de respeito uns com os outros. E o entendimento mais profundo do Evangelho de Jesus, ou esse código moral universal, ou esse Evangelho de Deus, como Paulo define, é de essência absolutamente necessária nas nossas vidas, se assim queremos ser felizes. Não só o entendimento, mas é claro a prática disso tudo que exige de nós esforço diário. Não é por acaso que os Espíritos definem o verdadeiro espírita pelo aquele que se esforça diariamente para vencer as suas más tendências. Ou seja, é o nosso esforço diário para vencer as nossas más tendências. E o entendimento de Deus faz parte de tudo isso, como a nossa fala está direcionando também a Deus. E o Espiritismo não poderia ficar atrás, ou seja, a ir mais além ainda do que Jesus foi a definir Deus. É tão importante a questão de entender Deus nas nossas vidas que é a primeira questão que Kardec coloca para os espíritos nos livros dos Espíritos, perguntando o que é Deus. Logo vem a resposta dizendo da inteligência suprema do universo, mas logo adiante os Espíritos nos trazem uma definição mais clara que nossas limitações podem compreender, dizendo que Deus é onipotente, onipresente, mas uma dessas definições que deveremos manter em mente é essa definição: Deus absolutamente perfeito e justo, ou seja, bom e justo, melhor dizendo. Deus é infinitamente bom e justo. Esse é um atributo divino. Jesus dissera que nós éramos deuses, com D minúsculo, é claro. Então trazemos de uma parcela pequena, é claro, estas perfeições divinas em nós. E a nossa caminhada é justamente conquistar tudo isto. Então, desta forma, ainda somos limitados para compreender Deus na sua essência, mas o que os Espíritos nos trazem é suficientemente o que a gente pode ter, necessário para a gente evoluir. Não precisamos mais disso. E o entendimento do Evangelho vai nos ajudar. Mas o entendimento do Evangelho, ao pouco a gente vai conquistando. Há uma certa pintura que chama pétiment. É uma característica muito peculiar desta pintura, é o seguinte. Primeiro, o artista, ele teve uma ideia original, pintou aquele quadro, originalmente falando. Logo depois, ele teve uma outra ideia, veio uma outra ideia na cabeça, ele pintou o quadro outra vez e outra vez. E então ficou a última, é claro, pintura em cima das outras duas pinturas e uma originalmente. Só que ao longo do tempo, da história, aquelas pinturas posteriores que ele foram feitas foram de algum modo dissipando, saindo.
e revelando a pintura original num canto, ali, acolá. Então essa pintura chama Pentimento, de um valor inestimável no setor das artes. E tem uma que é do Caravaggio, que está exposta no Metropolitan Museum de Nova York. Interessante compararmos esta pintura com o Evangelho de Jesus. Claro que Jesus nunca mudou de ideia sobre os seus ensinamentos. Ele é puro, perfeito. Trouxe para a gente o quadro divino, com toda a arte divina colocada no quadro. Tudo que pudéssemos precisar, ali estava. Todas as leis, todos os ensinamentos, todo o amor, tudo está gravado nesse quadro do Evangelho. Só que, ou seja, pseudo-artistas, ao longo do tempo, foram jogando pinturas em cima dessa pintura original que Jesus fez. Ou seja, são as deturpações que fizemos ao longo do tempo do Evangelho. Ao longo do tempo. Vieram o Espiritismo, é claro, para a gente, e começaram então a aparecer a originalidade do ensinamento de Jesus. O Espiritismo ainda não pôde, ou seja, revelar por completo tudo que Jesus fizera para a gente. Mas a gente já pode perceber uma grande parte dessa pintura original que Jesus trouxe para a gente. Já foi dissipada, já foi nos cantinhos. E é interessante, a cada momento que a gente estuda o Evangelho, a cada momento que a gente vai na doutrina espírita, um pouco dessa tinta dos pseudo-sábios, dos pseudo-religiosos ao longo do tempo colocou em cima, ela é afastada. Ela é afastada. E chegará um tempo em que toda a essência do ensinamento de Jesus será revelada para nós no nosso coração. Porque todas essas pinturas, ou seja, esses pseudo-ensinamentos que foram aglomerados em cima do ensinamento de Jesus, será dissipado. E aí sim, poderemos entender Jesus com mais essência e poderemos entender Deus na sua essência mais absoluta. E aí entenderemos a nós mesmos, porque nós estamos ligados com Deus nisso tudo. É necessário, então, um trabalho de restauração disso tudo, que é feito através do trabalho, é claro. Tem uma historinha, para a gente já terminar, eu gostaria de ler, que foram nos sugeridos, só um pedacinho aqui, para a gente fazer as nossas últimas reflexões da noite. Que chama História Ligeira. Eu não pude memorizá-la, até que memorizei os contextos e tudo, mas para uma reflexão final, eu vou ler aqui, e certamente é muito sábia, e é uma realidade ainda, por incrível que pareça, nos setores religiosos e também dentro da casa espírita. Essa história chama História Ligeira, pelo Espírito André Luiz, psicografia do Francisco Cândido Xavier, no livro Nosso Livro. O candidato ao ministério cristão penetrou o templo do serviço e proclamou-se transformado. Parece bem familiar para a gente, né? Essas declarações assim. Isso aconteceu comigo, já logo nos primeiros tempos de espiritismo. Eu achei que eu estava bem transformado e que a realidade era bem diferente. Na primeira semana, afirmou-se favorecido pela divina luz e, depois de solene profissão de fé, assinalou fronteiras entre ele e o pecado, entre a sua perfeição e o mundo envelhecido. Ou seja, aquela fronteira, pecado para lá, dificuldade para já, mas não tem o pecado, não tem o erro, ou seja, sou um novo homem que não tem nada a ver mais com essas imperfeições, uma nova pessoa. Na segunda semana, discursou ardentemente, conclamando o povo à salvação com Cristo. A gente vê muito isso, né?
Na terceira, ou seja, na terceira semana, traçou programas e promessas na esfera da beneficência, mostrando inclinado a socorrer infelizes, curar os doentes e asilar as criancinhas abandonadas. Na quarta semana, declarou-se vítima da incompreensão e da discussão entre pesadas nuvens de tristeza e insubmissão. Na quarta, apareceu cansado e desiludido, indicando os males do mundo e os defeitos dos irmãos, ou irmãs, acrescentando aqui. Na sexta, rogou ao Senhor licença para descansar. Isso aqui, é claro, antes de eu terminar, comparado com a criação de Deus dos 7 dias, ou seja, nesse caso aqui é 7 semanas. Na sétima, deitou-se e dormiu por 200 anos. Tem sido mais ou menos assim o nosso contato com os ensinamentos de Jesus. Nos sentimos entusiasmados porque nos oferece, ou seja, essa luz, esse amor, nos oferece, tem o coeficiente de luz, de paz, de harmonia implícito que a gente, mesmo com a nossa inferioridade, pode perceber nos ensinamentos de Jesus. Nos traz essa vontade, mas vai se desvanecendo assim que o nosso contato com ou seja, as aflições, com o trabalho, vai se desvanecendo e então acabamos dormindo, não sabe por quanto tempo. Com certeza agora a gente está acordando desses 200 anos, né? Queira Deus que a gente está já nesse último dia dos 200 anos, nessa reencarnação, já é o último dia, já os últimos meses que a gente já acordamos. Estamos já repensando os 200 anos que a gente dormiu, para não dizer mais de 200 anos aqui, né? Para ser caridoso conosco, a gente dormiu algum tempo. E, ou seja, agora, ou seja, esses trabalhos maravilhosos que os centros espíritas, outros setores religiosos efetuam para que, ou seja, nós possamos então, de uma vez por todas, se cochilarmos, no mínimo cochilarmos algumas horinhas, que ainda é, ou seja, natural esperar da gente, mas que a gente não durma mais por tanto tempo, que a gente acorde, que a gente cochila um pouquinho, ou seja, tem aquele outro que nos acorda, e que se aquele outro nos acorda, não nos sentimos ofendidos. Poxa vida, tá vendo que eu estou dormindo? A gente não tem essa nossa, muitas vezes, reação tão negativa. E que a gente utilize da esperança, que é o que o Espiritismo tem pra gente, é a consolação e a esperança. Como eu disse antes, tem angariado os corações humanos, não pela perspectiva do mal, não pela perspectiva da punição, das consequências negativas, do umbral e assim por diante. A criatura humana que entra no Espiritismo, ela tem se transformado porque a perspectiva que o Espiritismo nos traz é de esperança, é de amor. E, ou seja, os setores educativos que utiliza dessas teorias negativas de punições severas têm falhado de transformar o ser humano, de ajudar o ser humano, melhor dizendo, na sua transformação, e o Espiritismo é diferente. E que nós possamos, cada dia, ser mais esperançosos e levar a esperança ao coração do ser humano. E, bem, está nos meus últimos momentos. Tem uma música que eu posso utilizar, que a gente pode refletir um pouco, que a gente poderia utilizar. E se sobrar uns 2 minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, se eu tiver condições de responder, eu responderei.
bendito por tanto amar, e eu que andava só e nada havia ali além de mim. E meu coração ferido se esquecia sempre de ti, ó Pai. E as minhas mãos, que até ontem eram sem ocupação, hoje sejam tuas para socorrer, amar com gestos de carinho, teu nome levar. E meus olhos que antes só as trevas viam possam trabalhar por ti, meu Pai Criador. Se preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor, e eu que andava só e nada havia ali além de mim. Vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor, e eu que andava só e nada havia ali além de mim. Vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Laia, 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 laia. Tem 1 minuto para pergunta. Parabenizar todos vocês, os diretores da casa, pela maravilhosa iniciativa da Joresp. Parabéns a todos.